Bem, galera, eu sou o professor Enuri Carelli e agora nós vamos falar em diferenciais, parciais e totais. Diferencial é uma diferença entre dois valores de uma função. Por exemplo, se eu tiver a função y igual a x quadrado, e então a imagem do 3 será 3 ao quadrado, que é o 9. Se eu der um acréscimo de unidade por 3, então ele passará de 3 para 4, e a imagem do 4 é 16. E a diferença, então, será 16 menos 9, que é 6. Quando o acréscimo dado à variável for pequeno, nós não chamamos de diferença, e sim de diferencial. Assim, o diferencial de uma função, ele dá uma estimativa da variação da função quando nós damos um acréscimo às variáveis independentes. Para entender o significado diferencial, nós vamos ver exemplos com áreas e volume, área de um retângulo e volume de um paralelepípedo. Nesse caso aqui, nós temos um paralelepípedo que tem largura x e altura y. A sua área é x vezes y. Agora, se dermos um acréscimo à altura, a nova área então será xy mais essa diferença, que é x vezes o dy. Então, o x vezes o dy é a diferencial entre a área do retângulo primitivo e o novo retângulo quando sofreu o acréscimo de y. Dado que a área é x vezes y para o retângulo primitivo, a variação da área, quando sofre um acréscimo no y, então será a largura x vezes o dy. Agora observem que o x é exatamente a derivada da área em relação a y. Então nós podemos escrever que a variação da área em relação a y é a derivada da área em relação a y vezes o dy. Essa é uma derivada uma diferencial parcial, porque ela diz respeito só ao acréscimo dado ao y. Agora, dando um acréscimo ao x, então o volume antigo ele terá um acréscimo em relação ao x de um retângulo de base de x e altura y, ou seja, a nova diferença será de x vezes o y. Assim, a diferença de área, quando dado um acréscimo no x, será a altura y dado vezes o dx. Agora, observem que o y é exatamente a derivada da área em relação a x. Então, podemos escrever que a variação da área em relação a x é a derivada da área em relação a x vezes a base de x. Aqui nós temos, são possíveis, então, duas diferenciais parciais. Uma em relação a y e uma em relação a x. Aí a variação total da área, então, será a área antiga mais a área dado o acréscimo em y, a área dado o acréscimo em x. Agora estamos interessados só na diferença. A diferença total da área, então, será dada por dA igual à variação da área em relação a x vezes o dx, que corresponde à variação do primeiro retângulo, mais a variação da área em relação a y vezes o dy, que corresponde à área em relação ao segundo retângulo. Observe que não falamos do quadradinho que completaria aqui a variação total real da área, porque esse vai ser desprezado. Assim, a variação da área, ou a diferencial de área, ela dá uma estimativa por falta da variação da área quando a gente dá um acréscimo à altura y e à largura x. Desse modo, dA é a estimativa por falta do acréscimo da área provocado pelos acréscimos de x e de y às dimensões x e y. Repetindo, o dx de y foi desprezado, porque os acréscimos são valores pequenos e o produto de dois valores pequenos se torna menor ainda, por isso é desprezado. Agora, o que acontece se nós estivermos falando de um paralelepípedo? Vamos considerar um acréscimo na profundidade. Nós temos aqui um paralelepípedo inicial de base x
profundidade y e a altura z. Então, o volume inicial é v de x, y e z igual a x, y, z. Vamos dar um acréscimo dy, ou seja, vamos acrescer ao paralelepípedo antigo um novo paralelepípedo de profundidade dy, de largura x e altura z. Então temos, vejam, esse novo paralelepípedo ele terá um volume dado por x, que é a largura, dy, que é a profundidade, e z, que é a altura. Assim, a variação do volume, se a gente dá um acréscimo no y, será o xz vezes o dy. Mas observem que o xz é exatamente a derivada do y em relação a derivada do v em relação a y. Então podemos dizer que, dado um acréscimo à profundidade y do tamanho de y, o volume inicial sofrerá um acréscimo dv dy vezes o dy. Agora, dando um acréscimo dx, ou seja, vamos aumentar a largura x, vamos ter um novo volume, uma nova parte de volume que será dado por esse acréscimo ao volume inicial. O volume vai ser um novo paralelepípedo de largura dx, profundidade y e altura z. Então, a variação do volume na direção do x vai ser yz dx. Observem que o yz é exatamente a derivada do volume em relação a x. Então, podemos escrever que a derivada do volume em relação a x vezes o dx vai dar o volume desse paralelepípedo de largura dx, profundidade y e altura z. Do mesmo modo, dando agora um acréscimo à altura z, nós vamos ter um novo paralelepípedo na parte superior do volume inicial, que vai ter a largura x, a profundidade y e a altura dz. E o valor desse volume será x vezes o y vezes o dz. Então, a variação do volume na direção do z será x, y, z. xydz. Observem que o xy é exatamente a derivada do volume em relação a z. Então, a variação do volume, quando eu dou acréscimo na altura, será o dv dz, dv em relação a z, vezes a altura dz. Nesse caso, olhando só o retângulo de largura x com profundidade dy em altura z, mais o retângulo de largura dx com profundidade y e altura z, e mais o retângulo de largura x, profundidade y e altura dz, nós temos uma variação parcial do volume dada por o dv em relação a y, mais o dv em relação a x, mais o dv em relação a z, que nós vamos ver na sequência, que será a variação parcial total do volume. Notem que agora vão ficar fora, para complementar o cubo, nós teríamos que ter mais esse paralelepípedo que tem largura dx, profundidade y e altura dz, que ele estaria encaixado nesse vácuo aqui. Teríamos que ter mais o paralelepípedo de largura dx, profundidade dy e altura z, que estaria encaixado nesse vazio aqui. E mais ainda, um paralelepípedo de largura x, profundidade dy e altura dz, que estaria encaixado nesta posição. E finalmente mais um cubo de largura dx, altura dy e dz, que estaria encaixado nesse local para formar o cubo, que daí seria com volume real,
levando em consideração os acréscimos dx, dy e dz, e ele daria um volume dado por V igual a x mais y, x mais dx, vezes y mais dy, vezes z mais dz. Novamente, como fizemos na área, para encontrar a diferencial total, nós vamos desprezar esses paralelepípedos de largura x, profundidade dy, altura dz, largura dx, profundidade dy, altura z, largura dx, profundidade y e altura dz, e o cubinho dx, dy, dz, exatamente porque os valores dx, dy e dz são próximos de zero, e a multiplicação de valores próximo de zero vai dar um valor muito próximo de zero e vai ser desprezado. Por isso, a variação total do volume, considerando acréscimos dx, dy e dz, será tomada como a estimativa dv dx vezes o dx, mais dv dy vezes o dy, mais dv dz vezes o dz. Esta, então, é a configuração da variação parcial em relação a y, variação parcial em relação a x, variação parcial em relação a z e a variação total, que é a soma das variações parciais, que corresponde ao paralelepípedo em verde, que está colado na frente do paralelepípedo XYZ, esse vermelho que está colado no lado direito e o azul que está colado na parte superior. Assim, a diferencial total é uma estimativa por falta do acréscimo no volume provocado pelos acréscimos dx, dy, dz nas dimensões da figura. Esta é a figura que está na apostila e nós podemos ver então mais nitidamente o acréscimo x, dy, z, que é esse volume chapado na parte da frente, o dx, yz, que é chapado na direita, e o xy de altura dz, que é chapado na parte superior, e as partes desprezadas, que são os paralelepípedos dx, dy, x, dy, dz, e dx, y, dz, e mais dx, dy, dz. Com isso, nós demos a ideia do que são as diferenciais parciais e total. Então, olhando aqui, esse volume chapado na frente é uma diferencial parcial em relação a x. Esse, na lado direito, é uma diferencial parcial em relação a y. Na parte superior, é uma diferencial parcial em relação a z. E a soma das três é a diferencial parcial do volume. Agora, a aplicação disso. Nós temos a definição, como já foi dito, qualquer que seja a função f, e aqui nós temos então a função com três variáveis, a diferencial parcial de f será a derivada de f em relação a x vezes o dx, mais a derivada de f em relação a y vezes o dy, mais a derivada de f em relação a z vezes o dz. O exemplo que nós vamos ver é, usando a diferencial, determine a variação do volume do recipiente mostrado na figura abaixo quando a altura aumenta 3% e o raio decresce 1%. Então, a figura é essa aqui. Nós temos um cone em cima de um cilindro, tipo um silo. O cilindro e o cone, ambos têm raio 4. Nós estamos marcando com R maiúsculo e H maiúsculo as dimensões do cone, e R minúsculo e H minúsculo as dimensões do cilindro. Agora, vamos considerar o seguinte. O volume desejado, que é o volume V, vamos dizer que é o volume 1 mais o volume 2, onde o volume 1 é o volume do cilindro e o volume 2 é o volume do cone. Então, o volume do cilindro é dado por πr²h e o volume do cone é dado por πr² h 3. Agora, nós sabemos que a altura aumenta em 3% e o raio decresce em 1%. Então, vejamos como isso ocorre. O cilindro ele tem
o volume, então, dado V1 por πr ao quadrado h. Depois tem o raio, que é 4. E a variação do raio, então, será 4%. Como ele melhor, a variação do raio é 1%. Então, fica 4 vezes 1 dividido por 100. Como ele decresce, fica com sinal negativo. E aqui, então, nós temos a variação do raio do cilindro como sendo menos 0,04. Já a variação da altura vai ser 3%. Como a altura é 2, então ficará 2 vezes 3 dividido por 100, que é 0,06. Já no cone, o volume é πrh sobre 3 e a altura do cone é 5, então a variação da altura é 3% positiva, então será 5, que é a altura, vezes o 3%, que vai dar 0,015. O raio é 2, então a variação do raio é menos 1%, então será 4 vezes menos 1%, que dá 0,04. Finalmente, então, considerando os dados do problema e mais as variações do raio do H determinados no slide anterior, nós podemos calcular a variação total do volume. E a variação total do volume, então, será a variação total do volume 1 mais a variação total do volume 2. De modo que nós escrevemos que a variação total do volume, o dV, será o dV1 mais o dV2. Para calcular a variação do volume 1, nós temos então que calcular a derivada do volume 1 em relação ao raio, vezes a variação do raio, mais a derivada do volume 1 em relação ao H, vezes a variação do H, mais a derivada do volume 2 em relação ao raio, vezes a variação do raio, e mais a derivada do volume 2 em relação ao H, vezes a variação do H. Então, agora, as derivadas são as seguintes. A derivada do volume 1 em relação ao raio, então, será 2πrh. 2πrh vezes a variação do raio, mais a derivada do volume em relação ao H. Então, o H está no expoente 1, então será πr² vezes a variação do H, mais a variação do volume 2 em relação, ou melhor, a derivada do volume 2 em relação ao raio, será 2πrh sobre 3, vezes a variação do raio. E, finalmente, a variação, ou melhor, a derivada do volume 2 em relação ao H, será πr² dividido por 3, vezes o dH. Substituindo agora as variáveis pelos valores dados aqui na parte superior, nós teremos 2πr, o raio é 4, o H é 2 e o dr é menos 0,04. Depois, na segunda, mais o π vezes o raio ao quadrado, fica 4 ao quadrado, vezes a variação do raio do H, da altura, que é 0,06. Mais 2π, raio 4, altura 5, dividido por 3, vezes a variação do raio, e mais, aqui nós já temos 16, que é sobre 3, π, vezes a variação da altura, que é 0,15. Então, nós temos o seguinte, esse produto aqui fica menos 0,64π, este aqui vai ficar mais 0,96π, este vai ficar menos 1,6π e este último vai ficar 2,4π sobre 3. Somando esses valores, nós vamos ter um resultado de 32π mais 0,8π sobre 3, que significa aproximadamente 0,59 π centímetros cúbicos. Ou seja, quando este volume variou depois de o raio ter diminuído a uma porcentagem e a altura também, o volume variou, então, aproximadamente 59 π centímetros cúbicos. Vamos ver mais um exemplo, diferencial parcial e total, e vamos considerar uma lata cilíndrica com dimensões de raio 2 e altura 5.
o custo do material usado na sua confecção é R$ 0,81 por centímetro quadrado, e se as dimensões sofrerem um acréscimo de 2 centímetros no raio, 0,2 centímetro no raio e 0,1 centímetro na altura, então qual será o valor aproximado do acréscimo do custo da lata? E qual é o valor exato do custo da lata? Então vejamos, o custo do material é 0,81 pela área da lata, mais a área Assim, a variação estimada do custo será a seguinte. Vamos ver a lata. Nós temos aqui a parte em azul, que é a lata inicial antes do acréscimo, e em verde, com um aumento telescópico, para ficar visível, a variação depois de dado o acréscimo no raio de 0,2 centímetros e 0,1 centímetro na altura. Então, o raio inicial era 2, a altura inicial 5, que vamos marcar com R e H minúsculo, ou a variação do H, da variação da altura foi 0,1 e a variação do raio foi 0,2. Assim, a nova lata terá raio 2,2 e altura 5,1. Agora, para determinar a variação do custo, então nós vamos pegar a função do custo dada anteriormente e vamos calcular o DC, que o DC é o diferencial de custo. Então, ele vai ser a derivada do custo em relação ao raio vezes o dr, mais a derivada do custo em relação ao h vezes o dh. De forma que nós teremos 81, derivando aqui em relação ao r, nós temos 2πh, e derivando esse lado em relação ao r, nós teremos 4πr vezes o dr. Agora a derivada em relação ao h, então vai ser, aqui sobra apenas o 2π, e desse lado vai dar 0, porque não tem h. Substituindo pelos valores, então teremos 0,81, aqui vezes o 2,5π, que é o 2 já estava, o h que é a altura, mais o 4 vezes 0,2, que é a variação do raio, 4 vezes o 2, vezes 0,2, que é a variação do raio, mais 81, vezes 2π, 2, que é o raio, e 0,1, que é a altura. Então, teremos 10π mais 8π vezes 0,2 e 0,81 vezes o 4π vezes 0,1, e dá um resultado de 10,17. Ou seja, se fizermos essas alterações na altura e no raio da lata, a variação de custo estimada será de R$ 10,17. A segunda pergunta é qual é o custo total. Então, para saber o custo total, nós vamos calcular a verdadeira variação da lata. E a verdadeira variação da lata nós vamos considerar para a área total as novas dimensões. Então, será 2πr já acrescido da variação, mais o h acrescido da variação, tanto para a lateral como para a área da base. Aí vamos ter 0,81, 2, vezes o raio, que é 2,2, aqui nós temos a altura, que é 5,1 quando acrescida, 2 vezes 2,2 ao quadrado, que para esse lado aqui, menos 0,1, 2 vezes 2,5 aqui, e 2π vezes o 2 ao quadrado. Então, teremos os valores aqui dados, depois de realizadas as operações, fica 24,44π, mais 9,68π, menos 0,81 vezes o 20π, mais 8π, e cujo resultado final é 10,47. Assim, nós temos que o valor exato da variação é R$ 10,47, que comparado com o anterior, nós cometemos um erro de estimativa de 30 centavos.
0,3 o valor estimado. Então, nós temos que ver a variação total, ou a diferencial total, como sendo uma estimativa. Ela é por falta, como nós vimos nos exemplos do cálculo da área e do volume, porque nessa estimativa serão desprezados sempre aqueles elementos em que há o produto da variação do raio ou da variação de altura por ele mesmo. Com isso, nós terminamos a nossa apresentação sobre diferenciais parciais e totais. Na próxima etapa, nós estaremos falando sobre derivadas das funções compostas implícitas. Até lá!